Recalculando a rota do acolhimento. Recalculando a rota da transformação. Recalculando a rota da contemporaneidade. Recalculando a rota da missão. Olá, todos vocês que estão conectados com a gente, seja bem-vindo. Espero que você tenha sentido a presença de Deus aí na sua casa, assim como nós estamos sentindo aqui, o pessoal da equipe. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, que vocês possam experimentar da presença de Deus. Não só nesse momento, onde nós estamos reunidos como igreja, mas em todo o tempo. Esse é o desejo do nosso coração, que cada um de vocês experimentem mais da presença de Deus. Essa presença maravilhosa que nos conduz, que nos fortalece e que nos ajuda a encarar os desafios. Eu quero incentivar você que está aí na sua casa a dar um oi no nosso bate-papo. Então, se você não fez ainda, eu sei que muitos fizeram, a gente está acompanhando aqui, eu te peço para você mandar um bom dia aí, um oi, assim você também ajuda o nosso canal a ser divulgado, o nosso culto a ser divulgado, e é uma bênção também a gente poder interagir uns com os outros, ok? Então, se você não fez isso, faça isso aí no nosso bate-papo. E eu quero te convidar nesse momento, aí na sua casa mesmo, a termos um momento de oração. Antes de nós passarmos para a palavra de Deus, eu gostaria de te convidar a curvar a sua cabeça. Se você está em família, se aproxime aí da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, de quem estiver aí com você. Segurem as mãos uns dos outros, curvem a cabeça, e eu queria te convidar para que a gente orasse agora, orasse pelo nosso país, orasse pela nossa região, pela nossa cidade, por toda essa situação que nós estamos vivendo. Nós sabemos que o quadro não melhorou, né? Nós estamos vivendo um quadro talvez tão terrível quanto era há meses atrás, e eu sei que no sentimento de muitas pessoas parece que não adiantou nada tudo que nós fizemos, e eu sei que tem muitas pessoas sofrendo, amigos nossos, pessoas da nossa comunidade que talvez contraíram o vírus ou estão lidando com parentes que estão infectados por esse vírus, perdendo pessoas amadas e queridas. Tudo isso gera muita dor no nosso coração. E não só isso, né? Porque não é só o vírus, a gente tem outros problemas que continuam nos afligindo. Então eu quero te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento, para como igreja nós intercedermos juntos ao Senhor por essa situação. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, como igreja, reunida mesmo que à distância, mas com um só coração em Ti. Nós sabemos que o Senhor é aquele que governa o universo, aquele que detém todo o poder. Tu és o Deus soberano. Nós te louvamos, Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós queremos engrandecer o Teu nome e reconhecer que só Tu és Deus, que Tu és o nosso Deus. E nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento em que nós estamos vivendo. Tem misericórdia, Pai, do Teu povo, tem misericórdia do Teu povo espalhado pela face da terra, Pai. Nós sabemos que tem tantas pessoas agora, filhos Teus, que estão sofrendo, Pai, porque perderam alguém, ou porque estão lutando contra esse vírus, passando por outros problemas, outras necessidades. E o meu pedido, nosso desejo nessa manhã, aqui reunidos como igreja, é que o Senhor visite, ó Deus, cada um dos Teus filhos nesse momento, renovando as forças, levando o alívio, curando, estendendo a Tua mão de misericórdia sobre cada vida,
vida, cada lar, cada família, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita os nossos amigos que estão sofrendo nesse momento, enlutados, amigos que estão em hospitais, que o Senhor possa visitar agora com a Tua presença maravilhosa e levar a cura, levar o alívio, levar, ó Deus, a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo para consolar os corações, para fortalecer, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa nação, que o Senhor possa ter misericórdia das regiões mais afetadas, como é o caso de Manaus e de outros lugares também, que o Senhor possa estender a Tua mão de misericórdia, abençoar os profissionais da saúde, que o Senhor também possa olhar para as nossas autoridades, Pai, que em nome de Jesus todo espírito de altivez, de corrupção, de egoísmo, caia por terra em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trabalhar no coração das nossas autoridades para que elas sejam humildes, para que elas se preocupem com as pessoas, para que elas olhem para o outro e que elas não coloquem os seus próprios interesses em primeiro lugar, que o Senhor possa ter misericórdia, que toda politicagem caia por terra e que o que possa prevalecer, ó Deus, são os frutos do Teu reino no nosso país, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e clamamos a Ti. Amém. Amém. Que Deus abençoe a nossa nação. Nós estamos então hoje no último momento, no último episódio dessa série que estamos meditando ao longo de todo o mês de janeiro, e o mês já está se encerrando, o ano avançando, muito rápido, e hoje nós vamos falar sobre como nós fazemos para calcular a rota da missionalidade, ou a rota da missão. Como nós fazemos isso? E quando nós falamos de missão e olhamos para a Bíblia, tem como nós não falarmos de um homem chamado Paulo. Você com certeza já ouviu falar desse homem, o apóstolo Paulo. Paulo, que é conhecido por muitos como São Paulo, e não estou falando do time de futebol, embora o nome do time de futebol foi inspirado nele, mas conhecido por outros como apóstolo de Jesus e até mesmo o apóstolo dos gentios. Veja, Paulo foi um grande homem, Paulo foi um homem usado por Deus para levar o cristianismo a muitos lugares do mundo, várias regiões, cidades, e ele iniciou igrejas por onde ele passou, por vários lugares que ele passou, ele começou igrejas. E se você quer encontrar na Bíblia um bom exemplo de alguém que de fato levava a pregação do Evangelho, falar do Evangelho para outras pessoas, esse alguém é Paulo. Paulo era um homem que levava muito a sério a pregação do Evangelho. Agora, veja, eu não sei você, não sei como você se sente quando você ouve as histórias de Paulo. E eu vou te dizer como que eu me sinto. Eu olho para ele e eu digo assim, meu Deus, eu quero ser igual a esse homem. Eu quero ser usado por Deus como esse homem foi usado. Eu quero pregar o Evangelho para as pessoas como ele pregava. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento também de vergonha. Eu não sei se você se sente assim, mas muitas vezes eu me sinto constrangido porque eu olho para a vida de Paulo, inclusive tem um filme, eu não sei se você já assistiu, essa imagem que apareceu aí, vai aparecer de vez em quando, é desse filme, Paulo, Apóstolo de Cristo. Você não assistiu, assista, é um filme muito bom, mas quando eu olho para a vida desse homem, eu me sinto constrangido porque eu penso, poxa, eu não fiz nem um décimo do que o apóstolo Paulo fez pelo Evangelho. E, bom, talvez você esteja dizendo aí, mas David, Paulo era um caso à parte. Ele tinha um chamado especial, ele foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, então Deus usa cada um do jeito que Ele quer. Se você pensou isso, ou se você está pensando isso, eu quero dizer que eu até concordo com você no fato de que Deus usa cada pessoa da forma como Ele quer, isso é um fato. Deus usa o David do jeito que Ele criou o David para ser, e do jeito que Ele quer usar o David, assim como Ele usa você que está aí conosco agora, para compartilhar do Evangelho, viver o reino de Deus da forma que Deus te criou. Agora, quando eu olho para a vida de homens como Paulo, o apóstolo Paulo, que nós estamos falando aqui,
eu percebo algumas coisas em comum, algumas coisas que ele tinha em comum, outros cristãos ao longo da história tinham em comum, coisas que não estavam só na vida desses homens, como Paulo, mas que inclusive estavam presentes na vida de Cristo. E quando eu olho para esses fatos em comum, uma das coisas que eu percebo é que Paulo e todas essas pessoas, eles eram extremamente missionais, eles tinham uma vida mergulhada na missão. A vida deles era uma vida missional. Você pode usar esse termo missional, talvez você esteja acostumado com o termo missionário, o fato é que Paulo não perdia nenhuma oportunidade de falar do Evangelho para as pessoas. E quando eu digo missional, eu estou me referindo a isso, é você aproveitar todas as oportunidades para falar do Evangelho para as pessoas. Talvez você esteja conectado com a gente e você não se lembre muito bem o que é esse negócio de Evangelho. Evangelho é uma palavra que significa boa notícia. E qual boa notícia nós estamos nos referindo? A boa notícia de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo, Ele se encarnou para nos reconectar a Deus. Nós nos rebelamos contra Deus por causa do pecado dos nossos pais lá no Jardim do Éden e por causa disso nós nos separamos de Deus. Mas Jesus veio para desfazer todas as obras do pecado. E com a morte dele, com o sacrifício dele, com a vida dele, e principalmente com a ressurreição dele, ele então nos reconecta a Deus. Ele nos toma e nos reconecta a Deus. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que, através de Jesus, você não precisa mais ficar distante de Deus, mas você pode ser reconectado novamente ao Criador. Isso é o Evangelho. E Paulo não perdia a oportunidade de compartilhar isso com as pessoas. Agora, talvez você tenha perdido a rota da missionalidade. Talvez durante o ano de 2020, por causa dos problemas que a gente tem enfrentado, das dificuldades, você tenha se perdido na rota da missionalidade. Em algum momento você até teve esse fogo ardendo no seu coração de compartilhar com as pessoas daquilo que Jesus tem feito na sua vida, mas de repente você se perdeu pelos problemas, pelas distrações, pela demanda, que é muito grande. Por causa do momento, quem sabe, outras dificuldades, problemas, preocupações. Mas o que eu sinto é que, ao longo de 2020, nós como igreja, eu não estou me referindo a indivíduos, ok? Mas como igreja, talvez seja o caso de alguns individualmente, nós fomos perdendo isso, nós temos uma preocupação muito grande de vivermos a missão e como igreja nós procuramos fazer isso, mas muitas pessoas não se envolveram e fica esse sentimento de que alguma coisa aconteceu que nos fez perder a rota da missão. Agora, antes de nós prosseguirmos, eu quero dizer uma coisa para você que talvez vai chocar você um pouquinho. Ser missional não é uma opção para um discípulo de Jesus. De novo, ser missional não é uma opção para um discípulo de Jesus. Não é. Em Mateus 28, 18 a 20, após Jesus dizer que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, Ele envia os seus discípulos, dizendo, olha, vão e por onde vocês forem, vocês vão fazer outros discípulos, ensinando eles a guardar tudo aquilo que eu ensinei a vocês e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Jesus, então, ele diz, eu tenho toda a autoridade, e ele envia os discípulos ao mundo, ele dá uma ordem para, aonde eles forem, eles pregarem o Evangelho. Agora, perceba uma coisa aqui comigo. Se Jesus diz assim, eu tenho toda a autoridade, colocando num português bem claro aqui para a gente, Jesus está dizendo assim, é eu que mando nos céus e na terra. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, entre todas as autoridades que existem no mundo, às quais nós devemos obedecer, a gente aprende isso com os mandamentos, obedecer, honrar pai e mãe, vai muito além de honrar pai e mãe, que são as primeiras autoridades na nossa vida, é honrar também as autoridades governamentais e eclesiásticas, civis e por aí vai, mas Jesus está dizendo que Ele está acima de todas essas autoridades.
todas. Agora pense comigo, a autoridade, quando ela dá uma ordem, cumpre, né? Ou pelo menos deveria cumprir. Se sair um decreto dizendo que você não deve sair na rua a partir das 10 horas e você sai, você está em rebeldia contra essa autoridade. Então é exatamente por isso que eu estou dizendo que para um discípulo de Jesus não é opcional ser missional, não é uma opção. Porque se nós não somos missionais como discípulos de Jesus, significa pelo menos duas coisas. Uma, ou nós não somos discípulos de Jesus e por isso nós não o obedecemos, ou então nós somos discípulos de Jesus e estamos vivendo em rebeldia. Estamos vivendo em rebeldia à ordem que Ele nos deu. Então, perceba, viver uma vida missional não é uma opção, tá? Não é uma coisa que eu posso dizer assim, bom, eu vou ser discípulo de Jesus, mas tipo esse negócio de ser missional, de falar do Evangelho, de compartilhar aí do amor de Deus, não é muito para mim não, eu vou viver a minha vida quieto, eu vou na igreja, eu vou contribuir com as minhas ofertas, os meus dízimos e vai ficar só por isso. Não, nós não podemos fazer isso. Então surge uma grande questão, como nós podemos recalcular a rota da missionalidade? Como que nós podemos recalcular a rota da missão? E para responder essa pergunta, eu quero te convidar a meditar em um episódio da vida de Paulo, que nós começamos falando dele aqui, em Atos, capítulo de número 16. Então, abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, e acompanhe conosco, Atos, capítulo 16, porque aqui nós encontramos um episódio na vida de Paulo que nos ajuda a responder essa pergunta: como nós podemos recalcular a rota da missionalidade? Veja, esse capítulo nos conta da missão de Paulo, em uma cidade chamada Filipos, tá? Uma cidade lá do passado, que era uma colônia romana. E se você ler todo o capítulo, você verá que Paulo foi muito bem sucedido em pregar o Evangelho ali. Você vai ver que famílias se converteram, pessoas se renderam ao Evangelho, Deus conduziu a vida de Paulo e isso foi maravilhoso. Várias pessoas se convertendo a Cristo. Então, vamos ver como foi o começo de tudo isso. Atos 16, versículo de número 6. Você também pode acompanhar a leitura conosco que vai aparecer aí na sua tela. Diz assim: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mícia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mícia e chegaram à cidade de Troade. Veja, Paulo está em uma viagem missionária. Se você ler o contexto anterior, se você ler o capítulo 15, você vai ver que Paulo tinha uma missão. A missão dele é passar por todas as cidades onde ele já havia passado e pregado o Evangelho e fortalecer essas pessoas, tá? Fortalecer esses irmãos, pessoas que haviam crido no Evangelho. Ele queria revê-los. E outra coisa que Paulo queria fazer, e ele estava fazendo, é comunicar algumas decisões que os apóstolos tinham tomado na cidade de Jerusalém a esses discípulos de Jesus que estavam espalhados nessa cidade. Então Paulo sai com esse objetivo. Só que é muito interessante, porque quando nós olhamos para o texto, nós vemos que, independente da missão que Paulo tinha, em todo lugar que ele passava, ele compartilhava o Evangelho. Em todo lugar que Paulo passava, ele se preocupava em pregar a palavra. Só que ele está tentando fazer isso, e aí o texto mostra para a gente que ele tentou ir para a Ásia, só que eles foram impedidos. Eles tentaram anunciar o Evangelho na província da Bitínia, mas eles foram impedidos novamente. E aí eu pergunto para você, quem que os impediu? Quem que impediu que Paulo e os seus companheiros fossem para a Ásia, fossem para a Bitínia, para os outros lugares que eles queriam ir? Não foi o imperador romano, não foi um endemoniado, não foi um maluco que apareceu lá, não foi o povo, quem impediu foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que impediu Paulo de ir até esses lugares. Agora, eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo não impediu Paulo de pregar o Evangelho, ok? Impediu ele de pregar em uma determinada região, porque eu tenho certeza que Paulo, aonde ele estava pregando o Evangelho. Então, Paulo chega
a uma outra cidade, a uma outra região, e ali naquela região, que é Troade, né, ele tem uma visão, e nessa visão ele recebe um direcionamento do Espírito Santo para onde eles deveriam ir. E eu imagino como que Paulo deve ter ficado confuso nessa situação toda, até que o Espírito Santo traz essa luz, traz essa direção para eles. É tão impressionante isso que, se você ler o texto, você vai ver que quando Paulo recebe essa missão, essa visão, né, de Deus, imediatamente eles partem em direção ao lugar que o Espírito Santo mostrou para eles. Então veja, Paulo, quando ele tem o direcionamento do Espírito Santo, ele não espera, ele imediatamente age. Ele vai pregar o evangelho onde Deus o chamou. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você anote aí. Eu espero que você esteja com o seu bloquinho, com a sua caneta. Se você não pegou ainda, corre lá e pega. Porque o primeiro ponto que eu quero que você anote aí é que para recalcularmos a rota da missionalidade, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Para nós recalcularmos a rota da missão, nós precisamos ter a nossa vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser conduzidos por Ele. É Ele que deve dirigir a nossa vida, que deve conduzir os nossos passos. Eu me lembro de muitas vezes na minha vida que eu tive que mudar os meus planos, mudar a minha rota, porque o Espírito Santo me trouxe uma direção diferente. E é muito interessante, né, quando isso acontece. Um exemplo disso foi, algum tempo atrás, eu fui no supermercado e nós não estávamos ainda em pandemia, isso foi antes da pandemia, e eu entrei ali com a minha esposa, a gente comprou algumas coisas que a gente precisava comprar, e quando eu estava saindo para ir embora, passei no caixa, as coisas passaram, e na hora de pagar, a moça perguntou, né, se eu ia pagar no débito ou do crédito. Eu falei assim, eu vou pagar no débito, né? O cartão era de débito, e falei isso bem claro para ela, e aí ela colocou o cartão, ela escolheu a função débito na minha frente, e aí quando ela colocou o valor, antes de eu colocar a minha senha, deu um erro muito estranho, e a gente ficou, poxa, o que aconteceu? Será que você colocou no crédito? Não, eu coloquei no débito. E isso né, na hora eu fiquei um pouco incomodado e falei, poxa, por que está acontecendo isso? Comecei a me questionar. Na hora que ela começou a refazer a transação, o Espírito Santo, como uma flecha, veio na minha mente e falou assim, eu quero que você compartilhe do meu amor com ela. Então percebe, eu estava tão distraído ali com a situação, que eu não percebi o que Deus estava fazendo ali no momento, e de alguma forma Deus fez parar ali a máquina e dar um erro que ela falou que nunca tinha visto na vida dela, e aí o Espírito Santo veio e me falou, compartilhe do meu amor para com ela. E aí eu, entendendo a mensagem do Espírito Santo, porque o meu plano era pagar e ir embora. Às vezes a gente faz isso por descuido, e eu lembro que eu olhei o nome dela no crachá e falei o nome dela e falei assim, olha, eu sou um discípulo de Jesus, e o Senhor Jesus está me dizendo que é para eu te falar uma coisa. E ela regalou o olho e começou a me olhar, e eu falei para ela, Jesus te ama muito. Ele está me dizendo que Ele tem um amor enorme por você, e aí eu comecei a falar do amor de Deus por ela, e a falar do Evangelho para ela, e ela desabou a chorar. E eu não sei o que ela estava passando, mas ela desabou a chorar, e eu tive a oportunidade de compartilhar do amor de Deus com ela ali, num caixa de supermercado. Então veja, o Espírito Santo muitas vezes muda a direção, muda os nossos planos. E eu me lembro de outros momentos que eu estava indo por um caminho, e aí o Espírito Santo me falou, vai por esse caminho, e aí eu fui, e como diz, né, algumas pessoas, batata, né? Encontrei alguém ali que eu precisava compartilhar do Evangelho. E é isso que está acontecendo com Paulo. Paulo percebe a direção do Espírito Santo e ele vai compartilhar o Evangelho no lugar que o Espírito Santo queria. Então a primeira coisa que você precisa guardar é que para nós recalcularmos a rota da missão, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Agora, talvez você esteja aí pensando assim, poxa, mas isso não acontece comigo. Eu nunca tive uma visão igual Paulo, um sonho,
que me mostrasse alguém ou algum lugar que eu deveria pregar o Evangelho. Nunca aconteceu comigo nem isso de eu ouvir a voz do Espírito Santo na minha mente. Então veja, eu quero deixar algo bem claro aqui para você que está aí conosco. Se você é um discípulo de Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele habita dentro do meu e do seu coração. Se você é um discípulo de Jesus, tenha certeza disso, o Espírito Santo habita no seu coração. Ele está aí, e é por ele morar dentro do seu coração que ele trabalha nas suas emoções, ele trabalha nos seus sentimentos, ele trabalha no seu pensamento, e muitas vezes, sensações que você vai ter, sentimentos e coisas, pensamentos que vêm, pode parecer que são seus, mas se você tiver discernimento, você vai perceber que não são seus, são direcionamentos de Deus para você. Isso é assim. Eu sei que leva um tempo para a gente se acostumar com isso, mas o que eu quero dizer para você é que você precisa aprender a discernir a voz do Espírito Santo te conduzindo. E a melhor maneira de fazer isso, sabe como que é? É você pedindo isso a Deus. É você se colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu quero aprender a discernir a voz do Espírito Santo. E o meu conselho para você é que você ore e peça isso, que você diga: Espírito Santo, eu quero aprender a ouvir a Tua voz, eu quero aprender a discernir os seus sentimentos, os seus pensamentos. Eu quero que isso seja tão forte no meu coração, que se for necessário eu fique travado. E entenda que é o Senhor que está me direcionando, é o Senhor que está me impulsionando. Em João capítulo 15 e capítulo 16, a gente encontra alguns dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, e Jesus promete que ele enviaria o Espírito Santo, e ele diz assim: olha, o Espírito Santo do Pai, ou o Espírito do Pai, vai testemunhar a respeito do Pai e de todas as coisas que eu estou ensinando a vocês, mas vocês também vão testemunhar. Sobre a direção do Espírito Santo, vocês vão testemunhar de todas as coisas que vocês estão vendo e que eu estou fazendo. Então, guarde isso, para recalcularmos a rota. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. E é isso que a gente vê aqui em Atos, na vida de Paulo, dos seus amigos, eles sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Agora, eu não sei você, mas eu fico curioso, porque se o Espírito Santo conduziu Paulo para aquele lugar, é porque alguma coisa tem que acontecer ali. Então vamos ver o que acontece a seguir. Atos 16, versículo de número 11 a 14. Leia comigo, diz assim: partindo de Troade, aonde eles tiveram a visão, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Eles tiveram que fazer algumas pontes. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é uma colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias e no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. E sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E veja, o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Quem está escrevendo isso aqui é um homem chamado Lucas, que acompanhava Paulo, e ele está dizendo que quando eles chegaram ali naquele lugar e começaram a falar da mensagem do Evangelho, havia algumas mulheres ali, eles começaram a conversar com ela, e uma dessas mulheres, chamada Lídia, creu na palavra que Paulo estava falando. Agora, veja, o texto diz para a gente que Paulo sai com seus amigos para procurar um lugar de oração, né? E aí eles estão procurando esse lugar de oração, é sábado de manhã, e eles chegam na beira do rio, onde eles achavam que seria um lugar para orar, e eles encontram algumas mulheres ali. E aí, Paulo começa a falar do Evangelho para essas mulheres. Agora veja, Paulo poderia ter dito, né, para os seus amigos: olha, a gente está procurando um lugar de oração, agora não é momento de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho, a gente está aqui para orar,
então vamos procurar outro lugar, ou vamos ali para um cantinho para a gente ficar orando e ficar na nossa, em outro momento a gente fala do Evangelho. Não, não é isso que Paulo faz. O que Paulo faz é aproveitar a oportunidade que ele tem e conversar com aquelas mulheres e pregar o Evangelho para elas. A intencionalidade de Paulo de compartilhar o Evangelho leva ele a conversar com aquelas mulheres. Perceba, intencionalidade. Paulo teve a intenção de conversar com aquelas mulheres e compartilhar o Evangelho. E esse é o segundo ponto que você não pode esquecer. Talvez você já ouviu isso antes e a gente só esteja tirando a poeira, né, dessas coisas, mas a segunda coisa que você não pode esquecer é que se nós queremos recalcular a rota da missionalidade, além de sermos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, nós precisamos ser intencionais na pregação do Evangelho. Anote isso aí, se nós queremos recalcular a rota da missionalidade, precisamos ser intencionais na pregação do Evangelho. Algumas vezes nós vamos ser direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos guiar, vai falar ao nosso coração, à nossa mente. Só que veja, o Espírito Santo não falou assim para Paulo: Paulo, você vai levantar amanhã de manhã e você vai lá na beira do rio, porque tem umas mulheres lá que eu quero que você compartilhe do Evangelho com elas, e tem uma mulher em especial chamada Lídia que vai se converter. Paulo saiu para procurar um lugar de oração, e aí ele chega ali, ele encontra aquelas mulheres, ele podia ter ido embora, mas ele decidiu ser intencional e compartilhar o Evangelho com elas. Então, assim como Paulo, nós precisamos ser intencionais na pregação do Evangelho. Se você tem no seu coração com clareza o fato de que, como discípulo de Jesus, você precisa aproveitar todas as oportunidades para pregar o Evangelho, você, quando encontrar alguém, vai estar esperando essa oportunidade. Vou falar isso de maneira mais clara. Se você entendeu que, como discípulo de Jesus, não é uma opção ser missional, mesmo que o Espírito Santo não fale para você, você vai estar no seu coração assim: eu preciso falar do Evangelho para essa pessoa. E aí, quando você encontrar com uma pessoa, com alguém, você vai estar procurando, esperando uma oportunidade. Sabe o que é isso? É mais ou menos assim: a pessoa fala assim, poxa, lá em casa está difícil as coisas, o meu cunhado pegou Covid, está todo mundo preocupado, e aí você, como é um discípulo de Jesus que está intencionalmente ali e esperando uma oportunidade, você vai dizer: eu vou fazer uma oração por ele. E aí você fala assim: poxa, olha, eu sou um discípulo de Jesus, eu posso fazer uma oração por você? Eu creio que Jesus pode visitar a sua família, o seu cunhado ali, percebe? É uma oportunidade. Às vezes a pessoa até chega a falar assim: nossa, eu estou precisando tanto de Deus. Aconteceu isso comigo essa semana. Eu fui cortar o cabelo e o cara, né, que estava ali cortando meu cabelo, ele começou a falar para mim que ele estava buscando mais a Deus por iniciativa própria. Ele falou: eu não fui em nenhuma igreja, eu não tenho nenhuma religião, mas eu comecei a sentir uma sede de Deus. Percebe? São oportunidades para você compartilhar o Evangelho. Se você é intencional, você vai saber aproveitar essas oportunidades. Então, se nós queremos recalcular a rota da missionalidade, nós precisamos ser intencionais. Eu lembro de um testemunho de um advogado, de um homem muito popular, agora eu não vou lembrar, Brian alguma coisa, e ele é de uma ex-banda de rock, nem sei se a banda existe mais, que chamava Korn, era uma banda de rock pesado, e esse Brian era um cara que era viciado em drogas, era um cara que não estava nem aí para Deus, e o advogado dele era crente. E esse testemunho me choca muito, porque o Brian que conta isso, né, que um dia o advogado dele chegou para ele e falou assim: Brian, eu não sei se isso vai fazer sentido para você, eu sou um seguidor de Jesus, e está no meu coração te falar uma coisa, né, que você precisa conhecer a verdade, porque a verdade vai te libertar. Ele só falou isso e foi embora, e essas palavras entraram no coração do Brian e começou a perturbar ele, o Espírito Santo começou a trabalhar, e o Brian chegou um momento, ele foi para o quarto dele, ele olhou para cima e falou assim: Deus, se o Senhor de fato é esse caminho, essa verdade, a vida, se o Senhor pode me libertar,
então vem me encontrar, eu preciso de ti. E aí o Espírito Santo começou uma transformação na vida dele e ele se entregou ao Senhor. Então perceba, são oportunidades. Talvez a oportunidade nem exista, mas você tem que se arriscar e chegar e falar. Talvez a pessoa vai dizer que você é louco e talvez não, talvez vai acontecer como aconteceu com o Brian. Mas veja, nós precisamos ser intencionais. E aí novamente, né, como eu conheço vocês e eu também sou assim às vezes, eu sei que nem todo mundo tem facilidade de se comunicar com outra pessoa que não conhece, que nunca viu, chegar para ela e falar uma coisa que talvez ela vai rejeitar. Mas sabe o que é bonito na intencionalidade? O que é algo maravilhoso? Que a intencionalidade, ela abre portas, ela facilita a gente compartilhar o Evangelho. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi de uma mulher que se mudou para um bairro novo. E essa mulher, ela chegou ali naquele bairro, ela não conhecia ninguém, né? Eram várias casas ali, eles compraram uma casa naquele bairro, se mudaram. E quando ela chegou ali, ela colocou no coração dela que ela ia ser intencional naquele bairro. E no início, as conversas que ela tinha com os vizinhos dela, com os moradores, era o bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a vizinha nova, ali do número tal. Só que essa intencionalidade que ela colocou no coração dela, levou ela a intencionalmente memorizar o nome de todo mundo que ela conversasse. Então ela falou assim, eu esqueço o nome das pessoas, mas a partir de agora eu vou me esforçar, eu vou anotar o nome das pessoas, eu não vou esquecer o nome das pessoas. E mais, ela falou assim, eu vou memorizar o nome dos filhos deles e até dos animais de estimação deles. Ela colocou isso no coração dela e ela começou a fazer isso. E aí depois de um tempo que ela estava ali, intencionalmente ela começou a fazer alguns bolos, tortas, e a dar para as pessoas de presente. Falar, olha, eu fiz uma torta e eu fiz duas e trouxe uma aqui para você. E começou a compartilhar. Isso começou a criar oportunidades para ela compartilhar o Evangelho com as pessoas. E o mais interessante é o testemunho que a gente tem depois, porque os vizinhos começaram a chegar para essa mulher depois e a falar para ela o seguinte, nossa, depois que vocês vieram para cá, a realidade do nosso bairro mudou completamente. As pessoas aqui eram grossas, elas não conversavam uma com as outras, ninguém se cumprimentava, mas depois que a família mudou para cá, agora é normal a gente encontrar pessoas batendo papo na rua, é normal encontrar pessoas conversando na porta de casa, porque as pessoas estão mais interessadas uma nas outras, e nunca ninguém aprendeu o nome até mesmo dos nossos animais de estimação, e com isso você mostrou que você se importa com a gente. Então perceba, uma atitude intencional, talvez simples, levou um bairro, as pessoas a serem mais gentis uma com as outras, até mesmo a se entregarem ao Evangelho por causa de uma atitude intencional. Então, nós precisamos ser intencionais no Evangelho. Nós precisamos ser intencionais. Pessoal, aí eu acho que a bateria está falhando. Vou trazer uma aí, o microfone está falhando. Esses problemas técnicos acontecem, né? Mas veja, nós precisamos ser intencionais. E como eu disse, algumas vezes você vai ter oportunidade disso, a pessoa vai chegar para você e vai compartilhar problemas com vocês. Agora, o grande ponto, sabe o que é? É que a intencionalidade, ela me leva a deixar os meus problemas um pouquinho de lado e eu me importar com o outro. Para eu ser intencional, eu preciso deixar os meus problemas um pouquinho de lado e me importar com o outro. Porque, sabe, não é só você que está sofrendo com a pandemia. Não é só você que precisa receber uma ligação, e eu sei que muitas vezes a gente fica esperando que as pessoas liguem para a gente, que elas se importem com a gente porque a gente está sofrendo. E isso é muito bom, mas também tem outras pessoas que estão esperando você fazer o contato. Você pegar o seu celular e mandar uma mensagem e falar, ei, eu estou passando aqui para saber se está tudo bem. Ei, eu estou passando aqui para orar com você.
Ei, eu estou passando aqui para dizer que eu estou com saudade dos nossos encontros e de quando a gente estava ao redor da mesa. Então, às vezes, a gente precisa deixar os nossos problemas um pouquinho de lado e sermos intencionais em nos preocuparmos com as pessoas. Talvez você não fez contato com seus colegas de empresa, que não são cristãos, para saber como que eles estão, mas eles também estão sendo afetados pela pandemia. Talvez você não tenha feito contato com amigos, com familiares que precisam ouvir o Evangelho. Então, seja intencional, faça contato, entre em contato com as pessoas. Mas, continuando no texto, vamos fazer uma transação bem rápida aqui. Acontecem outras coisas. Veja, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Imagina só. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, indo atrás deles e gritando isso. E finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito que estava nela: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Agora veja, Paulo tem esse encontro, né, com essa garota, com essa menina que estava possessa por um espírito imundo, um espírito de adivinhação, e o texto fala para a gente que Paulo fica indignado, né? Eu fico imaginando a situação, Paulo indo orar com seus amigos todos os dias, e aí chega um momento em que Paulo cansa dessa situação, porque essa menina ia todo dia, toda vez que ela via eles, ela começa a gritar isso, e ela está gritando uma coisa boa, né? Eles são servos de Deus e anunciam o caminho da salvação, mas Paulo fica indignado porque ele sabe que isso vem da boca de um demônio, né, através da menina, e aí Paulo expulsa o demônio no nome de Jesus. Agora, isso gera problemas para Paulo, porque, como o texto diz para a gente, haviam pessoas que lucravam com a situação ali, né? Eles lucravam com as adivinhações que a menina fazia. E aí, como eles viram que eles perderam, né, toda a fonte de renda, eles perderam o lucro deles, eles começam a fazer falsas denúncias a respeito de Paulo e seus companheiros, dizendo que eles estavam anunciando uma cultura diferente, que eles estavam anunciando deuses estranhos e coisas assim. E aí Paulo é preso, a multidão se ajunta contra Paulo e Silas, e a multidão, então, levam eles às autoridades, que mandam eles serem açoitados, eles apanham um bocado e são lançados na prisão. O texto nos diz que eles são colocados no fundo da prisão, as autoridades mandam ter um cuidado especial com eles, e eles são colocados lá no fundo de uma prisão, e eles são amarrados, né? Seus pés são amarrados a troncos de madeira, e eles ficam ali. Agora, leia comigo o versículo 25, porque é muito interessante. Veja, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles estão presos, tá? Eles estão no fundo de uma prisão, e por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que Paulo e Silas tinham intimidade com Deus. Paulo e Silas eram pessoas que tinham intimidade com Deus, e essa é a terceira coisa que eu quero que você grave, e se você está anotando aí no seu bloquinho de notas, faça questão de registrar isso. Paulo e Silas tinham intimidade com Deus, e se nós queremos recalcular a rota da missionalidade, nós precisamos ter intimidade com Deus. Perto da meia-noite, imagina só, em uma prisão fedorenta, rodeados por outros prisioneiros, ratos, barata, com os pés amarrados, com dor no corpo, porque eles tinham apanhado muito.
por ter expulso aquele demônio, eles foram açoitados, mas eles não estão reclamando, eles não estão lamentando, o que talvez seria a reação normal de qualquer pessoa. Não, eles estão orando e adorando a Deus. Essa é uma postura de alguém que tem intimidade com Deus. Só alguém que tem intimidade com Deus consegue fazer isso. E não é só na prisão que Paulo faz isso, porque o texto mostra para a gente vários outros momentos em que eles estão orando a Deus, que eles estão buscando oportunidades para orar. Então veja, intimidade vem de relacionamento constante. Você tem intimidade com o seu cônjuge porque vocês convivem há muito tempo e aí vocês começam a ter intimidade, liberdade um com o outro, a conhecer a vontade do outro, a saber como que o outro pensa, o que o outro faz. Intimidade é algo que vem com tempo de relacionamento. Quanto mais tempo você se relaciona com alguém, quanto mais você tem contato com esse alguém, mais você tem intimidade com esse alguém. E Paulo e os seus companheiros, eles têm esse relacionamento com Deus através da oração e da adoração. E aí, a gente vê no texto que eles, logo que chegam na cidade de Filipos, o que eles fazem? Eles começam a procurar um lugar de oração. E aí, quando eles encontram esse lugar de oração, eles começam a ir todos os dias a orar. Todos os dias. Eles querem ter intimidade, eles querem buscar a Deus, eles querem estar com Deus. Intimidade. E mesmo quando eles estão presos e eles não podem ir até o lugar de oração, o que eles fazem? Bom, já que a gente está preso, já que a gente está aqui na prisão, vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos adorar aqui mesmo. E é isso que eles estão fazendo. Então veja, se nós queremos recalcular a rota da missionalidade, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. E é a intimidade com Deus que nos faz compreender o direcionamento do Espírito Santo. É essa intimidade com Deus que nos faz amarmos mais as pessoas a ponto de nós sermos intencionais em pregar o Evangelho para elas. Intimidade com Deus. A intimidade com Deus precisa ser buscada através da oração e através da adoração. A intimidade com Deus faz a gente buscar Ele mesmo nos momentos mais difíceis, faz a gente adorá-lo mesmo quando parece que está tudo perdido. Intimidade com Deus. Agora, eu estava orando essa semana e buscando em Deus o que trazer, e aí o Senhor trouxe uma coisa para mim e eu fiquei pensando, nossa, é muito verdade, porque Paulo e Silas estão presos ali. Eles estão numa prisão, ficaram ali algum tempo, eles não ficaram muito tempo ali, mas nós, de certa forma, estamos presos nas nossas casas, enfrentando os nossos problemas, né? Nós não fomos açoitados no corpo, mas talvez as decisões que são tomadas, os problemas, as confusões, toda essa crise emocional, todo esse drama que nós estamos vivendo são açoites para a nossa alma. E aí eu te pergunto, qual tem sido a sua reação quando você está preso e confinado na sua casa, ou talvez só da casa para o trabalho, porque você vai alguns dias ali presencial e volta para trabalhar em casa? Qual tem sido a sua atitude? Você tem adorado a Deus e buscado a Deus em oração? Será que nós estamos orando e adorando a Deus assim como Paulo e Silas fizeram quando eles estavam presos ali? Ou será que nós estamos distraídos, atarefados, reclamando da situação, reclamando da vida, vendo problemas e não estamos tendo tempo nem para adorar a Deus? Isso foi algo que Deus falou muito forte comigo. Porque se você olhar o resultado da oração e da adoração de Paulo no texto, você vai ver que Deus interferiu ali naquela situação que eles estavam passando. E no caso de Paulo e Silas, quando eles começam a adorar e a orar ao Senhor, Deus faz a terra tremer. Vem um terremoto, como a gente leu aí no texto, e as correntes se rompem.
a ponto de que o carcereiro achou, né, que todos os presos tinham fugido, e ele pegou uma espada para tirar a própria vida, e Paulo falou, não faz isso não, porque está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Só que perceba, quando os filhos de Deus, quando discípulos de Jesus começam a adorar, eles começam a orar com uma disposição de intimidade no coração, de buscar a intimidade com o Pai, o que acontece? Deus intervém, Deus age. Será que essa situação, eu não sei, mas será que essa situação não tem se prolongado? Porque nós, como igreja, discípulos de Jesus espalhados pela face da terra, não estamos fazendo isso. Como que está a sua vida de oração, a sua vida de adoração a Deus? Como que está? Eu acho que a gente ficou muito acostumado a adorar a Deus no domingo, né? Quando a gente vai para a igreja e se reúne presencialmente, aí é gostoso, porque tem o som, a música, aquela coisa, ou talvez, né, quem é mais tradicional tem os hinos, mas mesmo assim é louvor a Deus, a comunhão. Mas e na nossa casa? Principalmente agora que nós não podemos mais nos reunir presencialmente. Então, se nós queremos recalcular a rota da missionalidade, isso passa também por nós buscarmos intimidade com Deus. Buscarmos intimidade com Deus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como tem sido a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Mas como discípulos de Jesus, eu quero dizer para você que é impossível a gente ter um amadurecimento na vida cristã se a gente não buscar intimidade com Deus. Nós precisamos de intimidade com Deus. Jesus, sendo Filho de Deus, encarnado aqui na terra, Ele não dispensou nenhum momento, nenhuma oportunidade, nenhuma chance de ter intimidade com o Pai. Porque Ele sabia o quanto que a intimidade com o Pai era importante para a sua vida e para o seu ministério. E a gente vê isso aqui no texto, na vida de Paulo. Todos os dias indo orar, mesmo quando eles estavam presos ali. E quando nós fazemos isso, o Senhor muda as situações. À sua volta, ao seu redor, Ele transforma, Ele cria oportunidades para você compartilhar o Evangelho, Ele te move. O Espírito Santo age na sua vida. Se nós queremos recalcular a rota da missionalidade, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sei que aquilo que foi dito hoje aqui não é novidade para muitas pessoas que estão conectadas conosco, porque nós temos falado sempre isso aqui, mas como diz o pastor Jeremias Pereira, às vezes é bom, né, vir tirar a poeira daquilo que a gente já sabe e relembrar algumas coisas. Se nós queremos recalcular a rota da missionalidade, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, ser intencionais em compartilhar o Evangelho, e precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Não veja isso como uma obrigação, ok? Não veja isso como uma obrigação para a sua vida, porque se você já viveu isso, ou se você começar a viver essas coisas, você vai ver que isso é muito prazeroso. Quando você começa a viver a sua vida sendo direcionada pelo Espírito Santo, a ser intencional e a ter intimidade com o Pai, isso gera prazer no coração. Isso aumenta a vontade de viver. Você acorda e você fica na expectativa do que Deus vai fazer na sua vida, no seu trabalho, nas situações que você vai enfrentar ao longo do dia. Então não veja isso como uma obrigação, mas veja isso como algo prazeroso. Porque o que você vai fazer não é algo que vai partir apenas de você, é algo que o Pai está fazendo, e você estará fazendo isso juntamente com Ele. Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça agora, aí na sua casa. Talvez você se perdeu ao longo de 2020, começou 2020 meio baqueado, meio perdido, o ano já começou corrido, muitas incertezas, e você não tem conseguido recuperar, recalcular a rota da missionalidade.
Então curve a sua cabeça porque eu quero orar por você. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor visite cada lar, cada família, que o Senhor visite a Tua igreja, que nesse momento está espalhada nas casas, nos lares, muitos conectados em cultos, agora através da tecnologia que temos. Visita o Teu povo, Senhor, e gera em cada coração, gera em cada vida essa chama de compartilhar o Evangelho. Gera, ó Deus, acende essa chama, Pai, em cada coração. Gera em nós, ó Deus, um desejo de estar mais próximos a Ti, um desejo de Te buscar mais, de ter mais intimidade com o Senhor. Nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos disso, precisamos cada vez mais disso. E que o mundo possa ver a Tua glória manifestada nas nossas vidas. Que eles possam Te conhecer através de nós. Mesmo nesse momento que nós estamos vivendo. Mesmo nesse momento tão difícil e desafiador que nós estamos vivendo. Que o mundo possa ver a Tua luz brilhar no Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.